Na Donaldson, desenvolvemos tecnologias de filtragem com um objetivo claro: tornar o mundo mais limpo e seguro. Nosso compromisso é gerar impacto positivo por meio de soluções sustentáveis que promovem eficiência, segurança e produtividade nos processos industriais. Com mais de um século de inovação, seguimos transformando a forma como empresas ao redor do mundo protegem seus equipamentos e operam com excelência. Presentes em mais de 140 países, levamos essa expertise para a indústria há mais de meio século, ajudando diferentes segmentos a superar desafios críticos de filtragem com soluções de alta performance. Esse legado só é possível porque colocamos a inovação e o cliente no centro de tudo que fazemos. Nossas tecnologias são desenvolvidas para atender não apenas às exigências do mercado, mas para antecipar soluções que tragam mais valor, mais eficiência e mais segurança para quem produz. No Brasil, estamos presentes há mais de 20 anos. Em Itatiba, São Paulo, mantemos uma fábrica que é referência em qualidade e tecnologia, onde produzimos e testamos soluções para o controle de contaminantes no ar industrial, como sistemas de coleta de pó, fumaça e névoa, bem como seus elementos filtrantes originais, com o mesmo rigor técnico aplicado globalmente. Nestes elementos filtrantes, aplicamos as tecnologias exclusivas de mídia, como UltraWeb, Duralife e Sintec, que proporcionam maior retenção de partículas, menor consumo de energia e maior durabilidade dos filtros, resultando em ambientes mais limpos, seguros e eficientes. Nossa estrutura inclui um centro de distribuição com estoque estratégico local, que assegura agilidade nas entregas e continuidade das operações dos nossos clientes. Mantemos uma ampla variedade de filtros de reposição, não apenas para sistema de coleta, mas também para filtros de aplicações em tratamento de ar comprimido, gases industriais e de sistemas de admissão de ar para turbinas, linhas, que também fazem parte do nosso portfólio de soluções industriais. Para tratamento de ar comprimido e gases industriais, oferecemos soluções completas com foco em pureza, eficiência energética e confiabilidade operacional. Nossa mídia filtrante Ultraplit garante desempenho superior com baixa perda de carga e excelente separação de contaminantes, mesmo nas aplicações mais críticas. No setor de geração de energia, entregamos sistemas completos de admissão de ar com filtragem de alta performance para turbinas e compressores. Os filtros Turbotec, grau de eficiência EPA, oferecem proteção confiável, maior eficiência operacional e redução de custos, mesmo sob condições extremas. Também oferecemos filtros de reposição compatíveis com diversas marcas e sistemas, desenvolvidos para melhorar a performance e reduzir o custo total da operação de equipamentos já instalados. Nossa abordagem consultiva, completa e conectada garante suporte em todas as etapas, desde a avaliação das necessidades e dimensionamento do sistema, até a instalação, operação e assistência técnica contínua. Para isso, contamos com engenheiros de aplicação especializados em entender os desafios de cada processo industrial e recomendar soluções personalizadas. Além desse suporte técnico, promovemos workshops, treinamentos e capacitações, garantindo que nossos clientes ampliem seus conhecimentos e tirem o máximo proveito de seus sistemas de filtragem. Escolher a Donaldson é contar com uma estrutura completa, tecnologias confiáveis e um time comprometido em ajudar a indústria a ir mais longe. Donaldson, mais do que filtros, soluções para um mundo melhor. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Donaldson. Meu nome é Márcia, você aqui é a moderadora de vocês nesse evento. Hoje estaremos falando aqui sobre um assunto muito importante para a indústria farmacêutica, que é o pó, né? Nosso webinário O Inimigo Silencioso, que é o pó que está muito presente nessa indústria. Antes da gente começar, gostaria de dar para vocês alguns recados. Essa apresentação vai mais ou menos até 10 para o meio-dia, a gente vai parar uns 10 minutinhos no final para responder as perguntas que vocês forem colocando aí no chat. Para vocês fazerem suas perguntas, é só escrever para a gente aqui, tanto no campo do chat, ou então tem uma seção aqui no painel de opções,
uma sessão chamada Q&A, e ali vocês podem ir colocando as perguntas de vocês. Se não der tempo de responder todas as perguntas, não se preocupem, porque no final a gente vai compilar todas as perguntas e respostas, e a gente vai poder, no final, depois do evento, a gente vai mandar para vocês essa compilação completa, tá bom? Então, vamos começar aqui com o nosso evento, vou passar para os nossos especialistas, trago aqui o Diego Canavese e o Tiago Guimarães, ambos engenheiros mecânicos, com muita experiência no desenvolvimento, né, no projeto, né, de sistemas de exaustão, muita experiência também em ventilação industrial, e eu vou deixar vocês aqui com eles. E só mais um lembrete: fiquem até o final e respondam a nossa pesquisa de satisfação. Todos aqueles que responderem, a gente vai mandar um certificado. E também a gente colocou aí no começo, para quem não estava, a gente vai estar tentando fazer um evento em Goiânia, um evento presencial. A gente está com uma ficha de pré-inscrição. No final também a gente vai deixar um QR para as pessoas que estiverem interessadas em participar com a gente poder preencher esse formulário e a gente avaliar se a gente vai conseguir fazer esse evento aí acontecer ou não, tá bom? Então, deixo com vocês aí, nossos especialistas, sejam todos bem-vindos e voltamos a nos falar no final. Obrigada. Bom dia a todos. Vamos começar o nosso webinar mais voltado para processos farmacêuticos e químicos. O objetivo é revisar, né, os objetivos relacionados a sistemas de coleta de pó na indústria farmacêutica, né? Discutir e passar um pouco de conhecimento de como é dimensionado esse sistema, desde das coifas até os dutos, as tecnologias de filtragem, e os ventiladores. E como a Márcia já comentou, caso hajam perguntas aí, vão passando para nós pelo chat, que no final a gente responde. Caso não dê tempo de responder tudo também, nós enviaremos um e-mail aí com a resposta para todas as perguntas. Bom, a gente passou um vídeo aí no começo, né, da apresentação, não sei se todos tiveram oportunidade de ver, mas rapidamente aqui, a Donaldson é uma empresa já centenária, né, com um pouco mais aí de 110 anos, presente em mais de 40 países, 14 mil colaboradores, faturamento anual na casa de 3,4 bilhões de dólares, né, e é uma empresa de origem americana, que ela é uma empresa de tecnologia, né, não à toa ela tem 2.800 patentes vigentes, e boa parte desse faturamento a Donaldson reinveste para o desenvolvimento de novas tecnologias. Uma das estratégias da companhia, né, é ter essa presença global e o atendimento local. Então, aqui na América do Sul, né, nós temos a nossa principal planta, que é a planta de Itatiba, onde nós fabricamos os elementos filtrantes e os coletores de pó, né? Então, aqui pela planta do Brasil, a gente atende parte do Brasil, o Brasil todo, né, e parte da América do Sul. E nós temos outras plantas importantes no mundo aí, principalmente no México, Estados Unidos e Europa, além das outras regiões, para poder atender globalmente. Bom, vamos começar efetivamente, né, a falar um pouco dos principais desafios aí que a gente encontra e conversa com os especialistas aí na indústria farmacêutica, né? A contaminação cruzada, sem dúvida, é um desafio bastante importante, bastante presente, né? A limpeza, né, da área produtiva, a limpeza do ambiente de operação e os riscos de explosividade. Bom, por que coletar pó, né, nos processos farmacêuticos? Primeiramente, né, como a maioria das empresas aí, o foco é sempre com a saúde dos colaboradores, né? Então, o principal, o ponto de partida aí é garantir a saúde ocupacional, né? Um bom ambiente de trabalho, né, para que os operadores estejam seguros, né, evitando acidentes de trabalho, cumprindo as regulamentações locais, né, estaduais, nacionais e até muitas vezes regulamentações internacionais, se tratando de algumas empresas multinacionais, né?
Bom, outro objetivo, né, de coletar o pó é proteger equipamentos contra falhas prematuras, né? Então, uma boa exaustão, que a gente vai ver um pouco mais adiante de como dimensionar isso, mas essa boa captação de pó garantir que os equipamentos permaneçam o mais tempo possível limpo, né, de forma que a gente possa melhorar o processo produtivo como um todo, né, melhorar a qualidade do produto, reduzir as frequências de limpeza das áreas, consequentemente melhorando a eficiência do processo, e, obviamente, não esquecendo de mitigar os riscos de explosões, caso seja característica do pó. Bom, os pós-farmacêuticos e da indústria de uma forma geral, né, muitos desses contaminantes, né, esses particulados aí manipulados, eles podem contaminar nós de diversas formas, né, via contaminação por inalação, cutânea ou ingestão, né, e afetando órgãos aí do trato respiratório, pulmão, os olhos, pele, rins e fígados, né, e naturalmente isso gera irritação na pele, dermatites e casos mais graves aí de envenenamento. Então, mais uma vez, reforça, né, essa questão da segurança, né, e da necessidade de ter um sistema de filtragem bem dimensionado para que a gente evite problemas aí com os nossos colaboradores. Bom, contaminação cruzada, sem dúvida, aí é o principal desafio, né, da indústria farmacêutica. As agências que regulamentam, né, ou fiscalizam as indústrias, né, a indústria farmacêutica, estão muito atentas a isso, né, se o produto fabricado, né, possui, por exemplo, vírus, bactérias, ou eventualmente se a gente tem mistura de contaminantes e ele vai perder eficiência nos pacientes ou vai causar efeitos colaterais, né? Então isso é muito crítico, né? Isso precisa ser diariamente avaliado nas indústrias, né? Isso está diretamente relacionado à qualidade do produto final. E falando não só de sistema de filtração, né, mas falando de ventilação industrial, de filtração de um modo geral, né? Nós precisamos então garantir que as máquinas, né, estejam produzindo da forma adequada, que elas estejam limpas, né? Precisamos garantir que as equipes estejam bem instruídas, né? Tanto a equipe de produção como a equipe de manutenção, né? A parte de ventilação industrial no que tange o HVAC, né, ou sala limpa, né, então é muito importante que não só um sistema de filtragem, um sistema de exaustão seja bem dimensionado, mas também o sistema de HVAC seja também bem dimensionado, né. Ambos os sistemas requerem manutenções frequentes, né, com a troca de elementos filtrantes, né. Outro ponto muito importante, né, em alguns processos farmacêuticos a gente utiliza ar comprimido, né, que a gente trata como um ar de processo. Então esse ar também precisa ser filtrado, né, e esses elementos filtrantes precisam ser trocados com a devida frequência. Em termos de regulamentação, aqui no Brasil a Anvisa é a principal agência, né? Nos Estados Unidos, nós temos a OSHA, que é muito similar à Anvisa, e acaba que nós nos baseamos também muito nessa agência dos Estados Unidos. As normas NR15 de atividades insalubres, NR23 contra incêndios e proteção contra explosão, né? Dentro dos processos farmacêuticos, a gente divide aí em produtos acabados e produtos químicos especiais, né? Então, dos produtos acabados, os medicamentos com e sem prescrição, os suplementos, parte de cosméticos e higiene pessoal, e depois para produtos químicos, ingredientes inativos e insumos farmacêuticos. Então, dentro do processo, né, de farmacêutico ou químico, nós vamos falar um pouco dos processos em que necessitamos ter a captação de pó, né? Então, desde o recebimento de materiais até a moagem, pesagem, mistura e depois a parte de granulação, todas essas etapas exigem um controle de emissão de particulado, como a gente já comentou, né? Para garantir a segurança e a qualidade do processo.
Na parte de granulação, né, que é a parte, vamos dizer, principal aí do processo, onde a gente vai encapsular os comprimidos e revestir, né? Então essa etapa é muito comum encontrar sistemas de filtragem da Donaldson, né? Porque as máquinas compressoras e revestidoras que vêm da Índia, Estados Unidos e Europa, muitas delas já vêm com esse equipamento da Donaldson, né? Então, nesse organograma, a gente consegue analisar cada processo e nele tem destacando se a gente tem alta carga de pó, baixa carga de pó, ou se é uma aplicação com risco de umidade. Então, na parte de recebimento de material, a parte de moagem, a gente geralmente tem uma alta carga de pó. Já na parte de pesagem, mistura, uma menor carga de pó. E na parte de granulação, né, onde entra a parte toda de encapsulamento, pode haver umidade, né? Principalmente em revestimento, né? A gente encontra isso muito com frequência, né? Na indústria farmacêutica, particulado já com um certo nível de umidade que acaba tornando esse particulado aglomerativo e dificultando o processo de filtragem. Dentro das variáveis aí, né, do particulado da indústria farmacêutica, nós temos pós pequenos e leves, né, ou seja, de baixa densidade, pós higroscópicos, aglomerativos, alguns nocivos e também combustíveis. Falando um pouco de pós-explosivos, né, a gente tem um índice de deflagração, né, que é o KST, que nesse índice ele vai de 0 a 300, né, onde 300, acima de 300, na verdade, né, ele é o mais explosivo, né, vamos chamar assim. Então, nesse gráfico, a gente observa que o magnésio ele tem um KST de 508, ou seja, ele tem um índice de deflagração bastante alto, né? Então, assim, a partir do nível 1, né, que é acima de 200 KST, já é um particulado que exige um nível de atenção, né, para o desenvolvimento dos sistemas de exaustão e também os sistemas elétricos como um todo aí da fábrica do cliente, né? As propriedades desses materiais, né, as condições dos materiais, elas podem variar, né, podem ser materiais abrasivos, né, no caso, por exemplo, da moagem. Nós podemos ter materiais higroscópicos que absorvem, né, ou retêm água com umidade, né, com facilidade. Pós-aglomerativos, que têm uma tendência a formar massa, pós-oleosos, pós de alta ou baixa densidade, e as condições do processo também podem variar como a temperatura, a umidade e a corrosividade. Então, quando a gente faz uma análise, né, para desenvolver um sistema de filtração, todos esses fatores devem ser considerados, né, para que a solução de filtração, né, o elemento filtrante, a mídia filtrante, seja adequada e eficiente para filtrar esse particulado. Agora, na sequência, vou passar para o meu colega Diego, que vai falar um pouco mais no detalhe aí de como são esses sistemas desenvolvidos pela Donaldson. Opa, pessoal, bom dia novamente. Diego aqui falando. Então, eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês agora, né, como podemos aí ter um ambiente seguro, né, trabalhadores saudáveis e produtividade eficiente. Então, aqui nós temos um pequeno exemplo, né, de como seria um sistema de poeiramento. Então, basicamente, um sistema de exaustão e despoeiramento é composto aqui pelas coifas, né, que vão captar o pó fugitivo, a fonte de emissão de pó, vão encaminhar esse pó pelos dutos até aqui o coletor de pó, né? O pó fica alojado na parte externa aqui dos cartuchos, o ar limpo ingressa no cartucho, vai para a câmara de ar limpo, vai para o exaustor centrífugo e vai aqui para a chaminé de descarga e sai aqui o ar limpo para a atmosfera, né? Então, esses daqui são os itens básicos aí que compõem um sistema de despoeiramento.
E aqui a gente vai tratar um pouco aqui agora sobre o que é necessário para a gente especificar, né, quais dados são necessários para a gente especificar um sistema de despoeiramento, né? Então, o objetivo, né, é a gente desenvolver, projetar um sistema de despoeiramento que vai operar aí de forma previsível, estável e econômica. Então, para isso, né, igual o Thiago aí já expôs, é muito importante que a gente conheça aqui o tipo de pó que está sendo emitido pelo seu processo, né? Então, se é um pó seco, se é um pó que possui características explosivas ou combustíveis, se é o pó higroscópico, né, que em algum momento ele pode admitir absorver muita umidade do ambiente e vai se tornar um pó pegajoso, que vai ter dificuldade na limpeza, quando o sistema de limpeza do filtro atuar, né, ou seja, esse pó sair do elemento filtrante. Qual é o ciclo de trabalho, né? Então, se é uma condição, por exemplo, é um equipamento que trabalha continuamente, ou se é um equipamento que trabalha por bateladas, porque aí a gente pode ter uma limpeza offline do filtro, que vai proporcionar uma vida maior, por exemplo, para o elemento filtrante. Isso também vai ditar para a gente, por exemplo, a carga de pó que esse equipamento vai estar operando, e aí ajuda a gente a dimensionar a relação ar-pano, o tamanho do equipamento, tipo de cartucho, se vai ser cartucho, se vai ser um filtro de bolsas, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante a respeito disso também. Qual o método de captura que vai funcionar melhor, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ver que tem pontos de captações localizados, né, no próprio equipamento, e pontos de captações aqui geral, que está fazendo uma exaustão, vamos dizer assim, no ambiente, na sala, né? Então, essa questão do design e de aonde o captor vai ser alocado é muito importante. Onde o equipamento, né, ou seja, o coletor de pó, ele vai ser instalado, se ele vai ser instalado internamente na planta ou se ele vai ser instalado numa área descoberta, exposto ao tempo numa área externa. Isso daí vai ditar muito para a gente, por exemplo, se é um pó combustível, quais os itens de proteção contra a explosão que a gente vai inserir como acessório desse coletor de pó. Se vai ser um simples painel de ruptura, se for numa área externa, ou se vai ser um painel de ruptura com abafador de chamas, por exemplo, quando o equipamento é instalado numa área interna, né? Que tipo de filtros é mais adequado? Então, o tipo de pó que a gente vai estar aspirando é o que vai ditar qual tipo de filtro que é mais adequado a gente utilizar, a temperatura do processo também, né, do elemento filtrante. Mais à frente eu vou expor para vocês quais os tipos de elementos filtrantes e cartuchos aí que a Donaldson tem. E sempre, né, no projeto aí, um sistema de despoeiramento, é envolvida a equipe de engenharia, a equipe de manutenção, a equipe da Donaldson, ou seja, uma equipe multidisciplinar para a gente chegar aí na melhor solução para fazer um sistema de despoeiramento. Então, no dimensionamento do coletor, né, igual a gente já expôs, a gente procura desenvolver um sistema para trabalhar de forma estável, né, e econômica. Então, alguns erros comuns, tem um equívoco aí, um erro na tecnologia de filtragem, né? Por exemplo, utilizar, às vezes, um filtro cartucho para um pó que é muito higroscópico, que é muito pegajoso, né? Esse pó vai ter dificuldade de ser expulso das pinças do cartucho, né? Dimensionar incorretamente o coletor está muito associado à velocidade de filtragem, ou aqui no Brasil, como o pessoal chama, relação ar-pano, né? Se você considera uma relação ar-pano muito alta, você pode saturar precocemente o elemento filtrante, e se você dimensionar uma relação ar-pano muito baixa, você vai ter um equipamento muito grande, né? Que o CAPEX inicial de investimento vai ser muito alto. E má instalação que a gente fala é desde da localização do coletor de pó, numa área interna, numa área externa, né? E também referente, por exemplo, à tubulação, pontos de captação, percurso de tubulação, envolve todos esses tipos de variáveis. Então, aqui só para comentar um pouco dos tipos de captores que a gente tem, né?
e qual que é o objetivo do correto dimensionamento de um captor, né? Então, tanto no design, né, que seria na geometria do captor e na localização do captor, a gente visa sempre minimizar o volume de ar aspirado, né? Porque com isso eu vou ter uma energia menor consumida aí pelo sistema de escoamento, porque quanto menor a vazão que eu estou fazendo a exaustão, menor vai ser a potência lá do exaustor centrífugo, né? Então, e os erros comuns, né? Realmente a gente alocar uma coifa, por exemplo, muito distante do ponto de emissão de pó, né? Então, eu vou precisar considerar uma vazão ser cada vez mais elevada para conseguir uma velocidade de arraste desse pó em direção à coifa, geometria, às vezes, da coifa, né? Equivocada, né? Então, por exemplo, dos tipos de captor, né? Se eu considero um captor assim de borda lisa, ele vai ser um dos captores menos eficientes que tem, né? A velocidade do ar, até o ar que está atrás do captor aqui, ele vai tender a ser arrastado aqui para dentro, e se o ponto de emissão é na parte aqui frontal, você está perdendo eficiência, né? E aí, ao colocar uma simples flange nesse captor, a gente consegue melhorar a área de captação efetiva aí desse captor, né? Mesmo em questões de perda de carga. Esse tipo de tubulação aberta é o que tem a maior perda de carga de captação. Quando você coloca uma transição, você já reduz essa perda de carga de admissão. O captor tipo fendas, você consegue acelerar o ar nas fendas para também ter uma maior amplitude efetiva de captação do pó. E esse tipo de captor aqui com essa coifa, né, tipo um sino, aqui um cone, é muito utilizado, por exemplo, em braços, tratores, né? Esse daqui é o que tem a menor perda de carga, né? Porque o ar entra suavemente aqui na tubulação, então é o captor que tem a maior eficiência de captação, né? Com menor consumo, vamos dizer assim, de energia. Então, aqui alguns tipos também de erros que podem acontecer na velocidade de captura, né? Ou seja, no dimensionamento do sistema. Se a gente, por exemplo, considera uma vazão muito alta nessa coifa, além de a gente fazer o despoeiramento e arrastar somente o pó que está em suspensão no ambiente, que é o objetivo do sistema de despoeiramento, a gente acaba arrastando produto que está sendo processado, que está sendo transportado, envasado ou encapsulado, né? Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, estacadeira, né? Uma aplicação simples aí, genérica, né? Então, se no ponto da estacadeira eu tiver uma velocidade de arraste muito alta, uma vazão de ar muito alta, inevitavelmente o pó que era para estar sendo envasado, ele vai ali na boca de descarga do pó da estacadeira, ele vai acabar sendo arrastado para a tubulação de exaustão. E essa alta vazão também vai levar ao aumento do custo do sistema, porque é mais ar que está sendo transportado, é uma potência maior que está sendo consumida pelo exaustor centrífugo. E por outro lado, quando a gente tem uma baixa vazão, a gente deixa de ter uma velocidade de arraste efetiva para esse pó em suspensão, ou seja, o pó, o ambiente, né, vai continuar ficando sujo, essa poeira vai continuar a se dispersar aí no ambiente, e você aumenta aí os riscos de exposição, tanto para os colaboradores, né, afetando aí a segurança ocupacional, como também a segurança aí de todo o processo. Então, a posição da coifa, né, o que é importante, né? Quanto, vamos dizer assim, mais próximo do ponto de emissão a gente conseguir alocar o captor, melhor. Desde que isso não interfira, né, no deslocamento do operador ou um maquinário, algum braço robótico, né, está se deslocando nesse ambiente. Então, geralmente a gente faz um levantamento em campo para ver as posições do operador, do processo, e aonde a gente pode alocar a coifa justamente para cair nessa questão de minimizar o fluxo de ar que está sendo aspirado. Então, é o que eu falei, por exemplo, se eu colocar a coifa muito distante do ponto de emissão de pó, eu preciso de uma vazão maior para gerar uma velocidade de arraste maior aonde o pó está sendo gerado. Isso eu vou ter um equipamento de coleta maior, né? Ou seja, um coletor de pó muito maior, vou ter dutos maiores e o exaustor com
uma potência muito elevada, também muito grande. Então, todo o dimensionamento inicial se torna muito custoso. E aí aqui é o que eu venho falando, por exemplo, das velocidades de captura, né? Então, a gente vai dimensionar a vazão da coifa como pó farmacêutico, geralmente é um pó seco, uma densidade aparente, né? Leve, baixa velocidade, com baixa velocidade de captação, a gente já consegue fazer a exaustão desse pó. E aí a gente considera, né, essa velocidade de captura na faixa aí de 0,25 a 0,75 metros por segundo, né? Essa seria a velocidade efetiva assim, necessária na partícula para fazer o arraste dela. Então, igual eu comentei, se eu tiver uma vazão muito alta no captor, além do pó em suspensão, eu posso levar o produto que está sendo processado embora para o sistema de despoeiramento, né? Que é essa última linha aqui, né? Excesso do produto capturado, e eu vou levar os custos do sistema de despoeiramento como um todo. Pouca vazão no captor, aí eu vou ter requisitos adicionais de limpeza, porque todo ambiente, com o passar do tempo, vai ficando mais contaminado, e risco de exposição dos colaboradores e risco de contaminação cruzada aí, que o Tiago comentou. Aí, aqui a gente saiu dos captores e agora a gente vai para a tubulação, né, para os dutos de exaustão. Então, o objetivo de a gente dimensionar corretamente aqui os dutos, né, é para a gente ter a velocidade de arraste correta aí nos dutos, né, de acordo com a vazão que nós temos aí em cada captor. E também com design, né, da tubulação, com projeto, considerando curvas de raio longo, considerando aqui, vamos dizer aqui, as tubulações, né, os ramais, com ângulo de 45, 30 graus, tudo isso para a gente ter uma menor perda de carga e um menor consumo energético, né? Então, alguns erros comuns, mas a gente vai falar também do tipo de tubulação, né? É o tipo de duto incorreto, dimensionamento incorreto do duto, isso aí seria um dimensionamento incorreto, por exemplo, do diâmetro do duto, ou das derivações, ou dos ramais, e um design aqui desbalanceado, né? Questão de balanceamento é muito importante. Por exemplo, em cada ponto de captação, em cada coifa, de praxe a gente tem um damper ali, um registro para fazer o balanceamento da vazão, né? Ou seja, o quanto de ar está sendo aspirado em cada ponto de captação. Se eu deixar sem um damper, sem um registro em cada ponto de captação, eu não tenho como controlar o fluxo de ar que eu vou exaurir em cada ponto, né? Então, pessoal aí do HVAC, né? Na hora que você vai insuflar o ar é a mesma coisa, né? As tubulações têm dimensões distintas para manter a velocidade do ar, e cada grelha de insuflamento lá, ela também tem a sua veneziana interna para fazer a regulagem do fluxo de ar. Só que no HVAC a gente está insuflando o ar no ambiente, no sistema de escoramento a gente está exaurindo o ar. Então é a mesma coisa, a gente tem que ter um damper também, uma veneziana, um registro em cada ponto de captação. Então, aqui nesse slide a gente apresenta aí um dos erros mais comuns que a gente encontra aí na indústria farmacêutica, né, que são velocidades insuficientes no duto. Então, quando a gente, por exemplo, em sistemas de HVAC, muitas vezes o projeto contempla ali velocidades internas dos dutos da ordem ali de 6 metros por segundo, 10 metros por segundo. E em sistemas de despoeiramento, a velocidade tem que ser maior, porque o objetivo é arrastar o pó que está em suspensão. A gente não quer deixar o pó parar na tubulação de uma forma assim, muito precoce, né? Então a gente tem que trabalhar com velocidade aí na média de 20 metros por segundo, 22 metros por segundo. Porque uma vez que o pó começa a sedimentar na tubulação, né, por causa ali do atrito estático, esse pó não vai embora mais, a não ser que você abra essa tubulação, faça uma raspagem, faça uma limpeza. Conforme a tubulação vai ficando obstruída, a vazão de exaustão ela vai se reduzir também, porque a perda de carga é maior, né? E aí a sua exaustão no ponto de captação vai começar a ficar deficiente.
E em alguns casos mais graves, né, a tubulação pode até ceder por causa do peso do pó que está parado dentro da tubulação, né, e chamando a atenção, né, se a gente tem um pó que é combustível, que é inflamável, que é explosivo, né, essa situação acaba se tornando mais perigosa, né? Então, se eu tenho um pó de açúcar, maltitol, algum adoçante, né, que fica parado na tubulação, isso pode representar um risco muito alto. Então, aqui, só um novo comentário aí referente a tubulações, né? A gente mostra aqui que os dutos circulares não é que é só uma boa ideia, né? É uma ideia mandatória, né? A gente utilizar os dutos circulares para fazer o despoeiramento, né? Sistema de despoeiramento. Dutos retangulares são uma má ideia, porque justamente nas quinas do duto, né? Por causa do perfil de velocidade do ar, você sempre vai ter as velocidades tendendo a zero. E é justamente aonde vai começar a parar pó, assim, a tubulação vai se tornar obstruída, né? E fora a resistência mecânica também, vibração, como a velocidade do ar é muito maior, tem casos que é possível você até visualizar a tubulação vibrando, né? Por causa da alta velocidade do ar que está passando dentro de uma tubulação retangular ou quadrada, e a tubulação circular não, ela já é mais reforçada, ela é preparada aí para esse tipo de situação. Então, igual eu comentei, né, em processos farmacêuticos aqui, a gente considera velocidade de 15 a 22 metros por segundo, mas a gente pode colocar em mente aí que mandatória ali a média de 20 metros por segundo, justamente para a gente mitigar essa questão do pó ficar aderido na tubulação, né? Outras questões como aterrar a tubulação, a tubulação ela não ser essa tubulação a giroflex, né, ou espiralada, ajuda muito, né, ser uma tubulação lisa, preferencialmente na parte interna lisa, né, isso tudo vai ajudar a minimizar essa parada de pó na tubulação. Aqui falar um pouco sobre a seleção do exaustor, né, porque a gente, sei lá, ponto de captação, passamos pela tubulação, e agora nós temos aqui o exaustor. Né? Então, o objetivo, né, do exaustor ou do ventilador é fornecer a exaustão, né, a vazão de ar necessária para você fazer a exaustão no ponto de captação e arrastar o particulado e transportar o ar através da tubulação. Então, você vai precisar dos dados aí, inevitavelmente, de vazão, pressão, temperatura e altitude, né, para dimensionar um exaustor centrífugo. E aí o pessoal se pergunta, né, por que precisa de temperatura, por que precisa de altitude? É justamente para a gente calcular a densidade, que é o que vai influenciar na seleção aí do exaustor centrífugo. Então, erro comum aqui, né, é má seleção do ventilador ou má instalação do ventilador. Na causa de má seleção é porque quando você calcula um sistema, você vai ter a curva de perda de carga do sistema, que é denominada justamente curva do sistema, né, e na hora que, assim, que ela tiver intersecção com a curva, com a curva característica, né, do ventilador, essa intersecção é onde você vai ter o ponto de seleção do exaustor. Então, aqui só para exemplificar, né, vamos dizer que a gente tem aqui um sistema que vai consumir 15 mil metros cúbicos por hora e uma pressão estática necessária aí de 300 milímetros de coluna d'água, né? Esses 300 milímetros de coluna d'água é devido, por exemplo, à perda de carga das coifas, né? 35 milímetros de coluna d'água, perda de carga dos dutos, 65 milímetros de coluna d'água, dos filtros e pós-filtro, por exemplo, o EPA, né? 150 milímetros de coluna d'água, transição, 25 minutos com coluna d'água. Spark Cooler, indústria farmacêutica, é muito difícil de utilizar, que é um acessório para mitigar a ida de faíscas, né, ou partículas incandescentes do coletor de pó. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, temos aqui 25 milímetros de coluna d'água. Então, justamente o que eu falei, né, por exemplo, você vai ter intersecção aqui da pressão estática, né, aqui próximo das 12 polegadas de coluna d'água é os 300 milímetros de coluna d'água, né, convertido da unidade métrica aqui para a unidade inglesa, e aqui também os 8.800
CFM aqui seriam os 15 milímetros cúbicos por hora. Então, na intersecção aqui no catálogo da Donaldson, né, acima do TBI 25, a gente tem o TBI 30, né? Então, o TBI, o T é de Torrid Backward Inclined Fan, né? Então, é um exaustor de pá inclinada e curvada para trás. E com uma potência aqui de 30 HP. Então, seria esse exaustor selecionado aqui para esse caso, né? Então, todos os exaustores são selecionados assim, né? É muito análogo, por exemplo, a bomba hidráulica, né? Todo tipo de bomba aí, centrífuga, axial, o selecionamento aí é feito dessa maneira. E aqui agora eu vou apresentar um pouquinho sobre as tecnologias, né, que tem para captura de pó, que seriam, vamos dizer assim, os tipos de coletores de pó que a Donaldson tem disponível aí para aplicação farmacêutica. Então, nós temos desde os pequenos coletores aqui, né, o DF-Pre, que são justamente coletores pré-montados. Então, é como se fosse é um coletor plug-in, né? Ele já vai com um painel elétrico integrado, né, com toda a parte aí pneumática e elétrica no sistema. Então, é necessário somente alimentar com ar comprimido e elétrica para colocar o equipamento para funcionar e, obviamente, conectar a tubulação aqui na parte superior para que o equipamento consiga funcionar. A gente tem os filtros finais, EPA, né? A Donaldson tem tanto os EPAs H13 quanto H14, que eles podem ser instalados numa estrutura ultralock, que é essa estrutura galvanizada que está em volta aqui dos filtros EPA, ou a gente, né, se o coletor é pequeno, a vazão é pequena, muitas vezes a gente consegue incorporar o próprio pós-filtro no equipamento, na parte superior aqui do equipamento, na parte traseira do equipamento, e aí fica o equipamento todo integrado. E aqui nós temos os coletores maiores, né? Então, saindo desde aqui de 2 cartuchos, 3, 4, nós temos coletores aí até 180 cartuchos, 90 cartuchos. Como são equipamentos modulares, a gente consegue fazer várias possibilidades aí de montagem desses coletores. E aqui o filtro da Elamatic, geração 2. Esses filtros são os filtros de bolsas com fluxo de ar descendente. Então, isso daqui para trabalhar com poeiras pegajosas, poeiras higroscópicas, assim, poeiras difíceis de lidar, né, que tem dificuldade de serem expulsos do elemento filtrante quando a gente aciona o sistema de limpeza. Esse daqui é o filtro mais indicado, né? E ele é para trabalhar com pós leves também, né? O próprio design dele, a moega já tem aqui um ângulo mais agudo, justamente para facilitar aí, o escoamento do material, né? A gente vê aqui que nos coletores de cartucho esse ângulo já é um pouquinho mais obtuso aqui, né? E aí no Dalamática ele já é bem mais agudo, justamente para facilitar o escoamento de materiais com baixa densidade aparente. Aqui a gente tem uma pequena maquete 3D, né, representando alguns processos de indústria farmacêutica, né? Então, você pode ter uma estação de pesagem aqui em rasga-saco, com um pequeno coletor de pó da Donaldson. Você pode ter, às vezes, aqui uma revestidora também fazendo a exaustão, indo para um coletor de pó. Aqui a gente está representando o coletor de pó protegido contra a explosão. Então, a gente já vê que tem um painel de ruptura aqui, flameless, né? Que é justamente para abafar as chamas. No caso de uma explosão, o painel de ruptura rompe, né? E de vez de sair chama para o ambiente, vai sair só uma fumaça, porque esse componente, esse acessório aqui, vai mitigar as chamas. E tem a válvula anti-retorno de explosão, porque se ocorrer uma explosão no equipamento, essa explosão, a onda de pressão, chama, poeira, tudo isso não volta pela tubulação até o processo ou até uma estação de trabalho, né? Toda a explosão fica contida aqui no coletor de pó. Então, aqui mostrando mais um pouquinho dos coletores do tipo cartucho, né? Eles são equipamentos assim que ficam bem compactos no seu dimensionamento, por isso eles têm um custo inicial menor de instalação. Então, é mais fácil a instalação, é mais fácil o manuseio, a manutenção, e eles são especialmente desenvolvidos para trabalhar, claro, com baixas cargas de pó e com poeiras aí secas, né? Poeiras finas,
vamos dizer assim, justamente que é o que você mais tem aí no processo aí farmacêutico, processo químico. E é que a gente pode ver um painel de ruptura, né, sem aquele abafador de chamas, porque aqui o equipamento está instalado no ambiente externo. E é que a gente verifica, né, como é fácil a substituição do cartucho, é somente abrir a tampa e fazer a remoção do cartucho e instalar o elemento novo. Aqui mais alguns exemplos, né, de muitos acessórios que a gente encontra na indústria farmacêutica que a Donaldson disponibiliza. Por exemplo, um filtro final, aqui EPA, né, uma caixa separada. No item 2 aqui um bag-in, bag-out para a parte de coleta de pó que é retido no coletor de pó. Então, na descarga de pó do coletor, você tem esse saco aqui, que é o sistema bag-in, bag-out, para minimizar o contato do pó com o operador. E aqui no item 13 a gente tem o bag-in, bag-out também para a substituição do cartucho, né? Então, permanentemente você tem um saco aqui, onde o cartucho vai ser retirado do equipamento, vai ficar dentro desse saco, e ali dentro já vai ter um saco novo também, quando você fechar o equipamento, fica o saco lá, com a tampa, obviamente, cobrindo aqui tudo certinho, para na troca dos cartuchos, minimizar o contato do pó com o operador. Então, aqui está sendo mostrado rapidamente nessa ilustração, né, como a gente retira o cartucho fica alojado dentro desse saco aqui, para uma disposição final, né, e o outro saco já vai ficar lá instalado, protegido por essa tampa, e aí quando for necessário fazer a substituição na próxima troca, o equipamento, a troca já está protegida. Aqui a parte do bag-in, bag-out para descarga de pó do equipamento. Então, justamente, você tem duas válvulas borboleta, porque fechando essa válvula borboleta superior, você mantém o equipamento operando, né? Só que você não tem mais a descarga de pó. Você abre a válvula secundária, você descarrega todo o pó pelo bag-in, bag-out, né? Leva esse pó embora, coloca um novo saco, e aí você, com isso, você faz a retirada de pó do equipamento, mesmo com o equipamento em operação, né? Você substitui o contenedor de pó com o equipamento também em operação, minimizando o contato do pó com o operador. Aqui um pouco sobre as proteções contra a explosão, né? Porque, né? Temos o triângulo do fogo lá, né? Que a gente aqui tem o pentágono da explosão, porque o equipamento ele lida com pó, né? Que seria aqui a dispersão de pó. Esse pó está confinado dentro de uma carcaça. Você tem oxigênio, você tem o pó que é combustível, e se você tiver uma fonte de ignição vindo do processo, ou mesmo uma descarga estática, algo do tipo, dentro do equipamento, isso pode gerar uma explosão. Então, se a gente não tiver um painel de ruptura ou o equipamento não for protegido contra a explosão, como é um espaço confinado, isso vira uma granada, né? Então, você tem que ter essas proteções aí contra a explosão. Aqui vou apresentar um pouco dos cartuchos e da tecnologia de filtragem da Donaldson. Então, os cartuchos do UltraWeb da Donaldson possuem essa camada, né? Esse UltraWeb justamente é de telha, né? Que é uma camada superficial que é para a gente fazer a filtragem superficial, ou seja, não deixar o pó adentrar no elemento filtrante, fazendo uma filtragem em profundidade, e com isso você tem uma saturação precoce do elemento filtrante. Com o UltraWeb, você retém todo o pó na camada externa do elemento filtrante, e aí você tem uma vida útil maior aí do elemento filtrante. Aqui as diversas opções que a Donaldson tem, de cartuchos, né? Desde do UltraWeb, aí, convencional, passando por mídia com fibra web aqui, UltraWeb Spun Bond, que é para trabalhar com poeiras um pouco mais higroscópicas, um pouco mais difíceis de trabalhar. Não vou dizer higroscópicas, mas que sejam mais aglomerativas. ThermoWeb, né? Para processos que têm elevadas temperaturas. E os cartuchos aqui condutivos, né, ou estáticos, justamente para mitigar essa parte de você condensar energia estática e ter uma possível deflagração, aí, uma faísca, algo do tipo que possa deflagrar uma explosão.
Bom, aqui nós temos um exemplo, né, de indústria farmacêutica, né, um equipamento para 800 metros cúbicos por hora, uma pressão estática aqui relativamente elevada, mas ele contém todos os acessórios, né, como janela de explosão, uma válvula rotativa aqui Apex, o sistema de bag-in, bag-out, o pós-filtro EPA aqui na saída do isopor centrífugo, né? Então, esse é um exemplo aqui bem completo, né? Bem típico que a gente pode encontrar aí na indústria farmacêutica. Aqui outro exemplo de um coletor para 3.600 metros cúbicos por hora, né? Com 4 cartuchos, com um sistema aqui de bag-in, bag-out, que é o BIB, tem a janela de explosão também. Essa meia cana é um acessório temporário que você coloca no coletor para apoiar o cartucho no momento da substituição. Novamente, para você minimizar, por exemplo, que o cartucho caia, mesmo com o saco, né? E o pó venha ficar em suspensão, para proteger aí os operadores. E agora que eu passo para a Márcia para falar um pouco aí sobre o evento que teremos aqui em Anápolis. Obrigado. Sim, pessoal, obrigado aí. Diego, Thiago, ótima apresentação. Aqui, como eu mencionei logo no começo, a gente vai fazer um evento no estado de Goiás, tá? Então, a gente está com essa ficha de pré-inscrição. Gostaria que quem tiver interesse desse uma escaneada e preenchesse esse formulário, se há interesse, né? Porque a gente está avaliando ainda a realização desse evento mediante a procura. Então, se vocês puderem nos ajudar, passar para colegas de vocês, vai ser mediante essa quantidade de inscritos nesse formulário, via formulário, é que a gente vai fechar esse evento ou não, né? Bom, e aqui na parte final também a gente ficou de falar sobre as perguntas que o pessoal foi mandando aqui no Q&A, tá? Então, eu estou com uma pergunta aqui, eu vou ler aqui para vocês. Uma vazão eficiente no ponto de coleta. É possível o operador sentir ou, de alguma forma, visualizar? Por exemplo, igual teste de capela de laboratório. Ao segurar um papel leve na borda, tem que ver ele sendo puxado para o duto. Tá. Márcia, Vamos lá, Márcia. posso responder essa daqui? Aham. Na verdade, assim, quando a gente faz o dimensionamento correto, né, do sistema de filtragem, do sistema de captação, é bem perceptível, né, a diferença quando o colaborador vai trabalhar, né? Uma vez que ele não tinha um sistema de exaustão ou o sistema era ineficiente, uma vez que a gente coloca um sistema eficiente, é nitidamente perceptível durante o processo. Esse teste da folha, né, ele é um teste que é possível fazer, né, a gente coloca uma folha de papel, né, ou algo de leve, né, para ver se o sistema está puxando, obviamente tomando cuidado para que isso não vá para o coletor de pó, né. Mas, assim, a forma mais adequada, né, de se avaliar, né, se nós atingimos as velocidades de captura ou as velocidades de transporte projetadas, é através da instrumentação, né? Fazer análise, por exemplo, com um tubo de pitot ou com um anemômetro. Então, essa seria a forma mais técnica de validar, né, se o projeto de engenharia está de acordo com o que foi executado, né? Então perfeito. Vou para a próxima pergunta. Qual a classificação de filtragem dos filtros Donaldson? Isso. Vamos lá, Márcia, se eu posso responder. Então, a Donaldson tem os filtros, né? Os cartuchos. Para a indústria farmacêutica, muitas vezes é utilizado o cartucho Murphy 15, né? Que é praticamente um F9 aí de ar-condicionado, né? Então, é tem um elevado grau assim, de filtragem, né? Na faixa ali de 0,3 até 1 micro, você pode ter eficiências aí de 85% até 95% de retenção desse pó, né? E aí, se mesmo com esse elevado grau de filtragem, né, for necessário colocar alguma pós-filtragem adicional, a gente também tem os filtros EPA, né, o H3 e o H14, que a gente pode também incluir no sistema de depuramento para tornar aí a filtragem mais efetiva. Maravilha. A gente está com mais tempo, ainda com tempo, então tem algumas perguntas ainda aqui, tá, pessoal? É comum operar com poeiras combustíveis ou explosivas na indústria farmacêutica?
Oi, Diego, Tá. deixa eu responder essa. Sim, é bastante comum, né? De novo, assim, o índice de explosividade do produto, né? É o KST que a gente comentou na apresentação. É um dado que normalmente, quando nós vamos projetar um sistema de exaustão, nós perguntamos para o cliente, né? O seu produto é explosivo, você tem informação de qual é o KST? Muitas vezes os clientes não possuem essa informação, né? Mas existem laboratórios que fazem essa análise, né? Determinam qual é o grau de explosividade do produto. Mas, independente disso, né? Nós sabemos que na indústria farmacêutica muitos produtos, né, são feitos à base de açúcar, amido e outros particulados aí que nós já sabemos que ele tem um índice de explosividade elevado. Então é bastante comum sim, tá? É bem comum a gente ter sistemas protegidos contra explosão na indústria farmacêutica. Maravilha. Bom, estamos tempo ainda. Mais uma pergunta. O sistema de despoeiramento faz parte do sistema de HVAC? Tá ok. Vamos lá, Márcia. Assim, o sistema de HVAC e o sistema de despoeiramento são sistemas independentes, né, distintos, mas que podem trabalhar aí de forma conjugada, né? Porque se você está insuflando ar num ambiente com o sistema de HVAC, a sua ideia é que esse sistema, a sala, por exemplo, esteja pressurizada, o equipamento, para você não ter nenhum corpo estranho entrando dentro da sala, né, ou sendo aspirado para dentro da sala. Então, tem que ter um balanceamento entre o ar que está sendo insuflado e o ar que está sendo exaurido. Então, tem que ter essa comunicação, né, entre os projetos de HVAC e despoeiramento, né, para que esses valores de vazão sejam aí balanceados. Muitas vezes os sistemas são intertravados, né, são automatizados para manter a vazão de insuflamento e exaustão aí corretos, né, e também muitas vezes por economia de energia, né, uma boa ideia às vezes que é retornar um ar filtrado, limpo, né, caso não tenha um risco, voltar esse ar para a entrada da unidade de HVAC, porque já vai ser um ar que está com parte, né, já vai estar parte condicionado, com a umidade controlada, com a temperatura controlada, e isso pode ser feito também, aí você faz meio que um circuito fechado. Então, nesse momento, o intertravamento aí entre as unidades é essencial, mas são equipamentos, são sistemas distintos. Tá bom, acho que dá tempo para mais uma, porque essa aqui é dúvida de muita gente, não só aqui no Webinário, mas em todo o Brasil, né? Onde são fabricados os equipamentos da Donaldson? Márcio, a gente fabrica os equipamentos, toda a parte de elementos filtrantes, né, é fabricado em Itatiba, na nossa planta é onde tem a parte de fabricação, parte de escritório, centro de distribuição, laboratório, e a parte de caldeiraria de equipamentos nós fabricamos em uma unidade em Itu, tá? Então, hoje quase que 95% do portfólio da Donaldson industrial é fabricado localmente. Maravilha, então, pessoal, obrigada para todos que ficaram aqui até o final. Obrigada, Diego, obrigada, Tiago. Obrigado. Estamos terminando no horário certinho. Mais uma vez, agradecendo para aqueles que quiserem preencher a ficha de pré-inscrição para esse evento de Goiás, por favor. Não deixe de preencher e passar para os seus colegas também. E que fiquem até o final também, vocês vão ter na tela aí, vai aparecer a pesquisa de satisfação, que é isso que nos mantém aqui motivados, né? Vocês respondendo para que a gente possa fazer outros eventos como esse no futuro. Então, agradecendo a todos, tenham todos um bom dia e um excelente mês de novembro. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, bom dia.